Olha, eu não gosto muito de comentar da arbitragem, eu até passo para a galera, vamos focar no que está no nosso controle, isso está fora, mas como eu falei ali, eu acho que o VAR hoje em dia o VAR serve para ajudar, para corrigir, e no fundo tá atrapalhando e tá dando mais problemas, então é normal essa insatisfação da gente, não foi a primeira vez, acredito que também não seja a última, né? Não é com a gente, é com todo mundo, então deixar isso aí para lá e focar no que está no nosso controle. E aí, Palmeirense, tudo bem? Vamos ver o que os comentaristas, alguns dos principais comentaristas, falaram a respeito da vitória do Corinthians. Corinthians 1, Palmeiras 0. Graças a esse senhor que está na tela aí. Vamos ver o que os principais comentaristas falaram. Lembrando sempre que você deixando o seu like aí ajuda bastante o canal. Coloque também o seu comentário, se você concorda ou discorda de quem. Comente bastante aí. Vamos ver o que o Benja falou. Quero ver o que o narrador Nilson César, também o narrador Ulisses Costa falou. O Galvão nos pronunciou em vídeo, ele apenas botou um texto lá. Eu vi o jogo, inclusive, com a narração dele, comentários do Neto e do São Marcos no Prime, mas Galvão tem que ficar esperto, gente. Começar a tentar, o primeiro tempo dele tava bem estranho. Depois ele pegou no tranco lá e o segundo tempo foi um pouco melhor. Ele tava meio estranho, meio confuso lá. Já no jogo do Atlético, lá já tava meio confuso, né, Cruzeiro e Atlético. Mas olha só o que os comentaristas falaram aí dessa vitória do Corinthians aí. Vamos ver se alguém vai ter a decência de falar desse absurdo que aconteceu aí, desse Corinthians aí. Um gol de Memphis Depay, o Corinthians largou na frente no derby das oitavas de final da Copa do Brasil, 1-0 aqui na Neoquímica Arena, um belíssimo cruzamento do Mateuzinho, atestado do camisa 10, que marcou seu primeiro gol em clássicos paulistas. Não tinha anotado contra São Paulo, contra Santos, contra Palmeiras, conseguiu pela primeira vez e atingiu 30 participações diretas em gols com a camisa do Corinthians, 15 gols e 15 assistências, produzindo bastante de fato o Memphis Depay, ele que está próximo de completar um ano de clube. No geral, na minha visão, foi um jogo bastante equilibrado. O Corinthians teve no primeiro tempo uma oportunidade-chave, é verdade, no pênalti com o Yuri Alberto, defendido pelo Everton. O Palmeiras teve duas chances bem claras também, uma com o Vitor Roque, que chutou para fora, e uma outra finalização salva pelo André Ramalho em cima da linha. Foi um jogo equilibrado, com momentos de um lado, momentos do outro. Ninguém dominou totalmente o confronto. Acho que de ponto positivo para o Corinthians tem conseguir competir muito, se mobilizar demais, mesmo com uma escalação que em tese deixa o time mais desequilibrado sem a bola, o famoso losango, que ajudou o time na conquista do Campeonato Paulista, que ajudou lá atrás na arrancada para sair da zona do rebaixamento e conseguir uma vaga na Copa Libertadores, mas muitas vezes foi alvo de uma análise, né, tentando entender por que o time sofria tanto defensivamente nas mãos do Ramon Dias. Hoje foi a primeira vez que o Dorival conseguiu usar esse trio, Garro, Yuri e o Memphis, e a resposta acho que foi bastante positiva, todos se aplicaram muito sem a bola. O desafio obviamente agora é manter isso, mas é óbvio que isso também é uma conversa para depois. Hoje o corintiano, claro, vai celebrar, comissão técnica, os jogadores também, porque foi um grande passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians agora joga por um empate na próxima semana na Casa Alviverde. Meus amigos, olha, o Corinthians ganhou do Palmeiras por 1-0, né? Agora o jogo de volta é quinta-feira da semana que vem, lá na Arena do Palmeiras, Arena do Verdão. Esse 1-0 diz o quê? Eu achei legal, foi justa a vitória do Corinthians. Esse 1-0 diz o seguinte, que o Corinthians tem 55% de chance de passar na Copa do Brasil e o Palmeiras 45%. É isso aí, você tem que ver o aspecto matemático, é Palmeiras e Corinthians, sabe? É sempre equilibrado, nem sempre aquele que é melhor acaba levando. No Palmeiras e Corinthians, é assim. Então, o Palmeiras tem que ganhar por um gol de diferença, se ganhar leva para pênalti, tem que ganhar duas vezes. Ou então, se quiser direto, tem que meter 2 gols de diferença no Corinthians. Vai ser muito interessante o jogo de volta, e eu ainda acho que o Corinthians leva uma vantagem por ter vencido esse primeiro jogo, mesmo apertado. Um abraço. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do bem. Já deu Corinthians na Neoquímica Arena, 1-0 em cima do Palmeiras, com o primeiro gol do Depay em clássico até agora. E foi justamente contra o maior rival, o Palmeiras. Teve de tudo. O Yuri Alberto bateu um pênalti, o Everton pegou. Muita gente falando, pô, Benja, não foi pênalti. Foi pênalti, gente. Não adianta reclamar. E o gol do Maurício foi um belo gol, mas foi anulado. Cara, eu sou contra essa regra aí de anular por poucos centímetros, mas ela existe, o que eu vou fazer? A linha de impedimento mostrou. Mas foi uma vitória muito boa, acho que o Ranieri jogou muita bola, o Gustavo Henrique jogou muito bem. Tá resolvido? Óbvio que não. 1-0 é uma vantagem, mas não é nada demais. E o Corinthians decide lá no Allianz Parque.
Mas é uma vitória que precisava. O Corinthians precisava ganhar um clássico desse, né, nesse momento tão difícil que está passando o Corinthians. Agora, vamos esperar o jogo da volta. Mas a Fiel hoje tem festa, hein? É impossível cravar que Gustavo Gomes estava realmente em posição irregular no lance que originou aquele que seria o gol de empate do Palmeiras contra o Corinthians. O gol que, aliás, faria muito mais justiça ao que foi a partida desta quarta-feira na Neoquímica Arena. É inadmissível que um campeonato deste tamanho, com um jogo deste tamanho, seja decidido por milímetros que ninguém consegue ter certeza do que realmente aconteceu. Sem contar que o frame usado pela arbitragem, pelo VAR, mostra a bola já saindo do pé do batedor, o que não é correto. Tirando isso, com a bola rolando, o Palmeiras começou melhor a partida e foi justamente quando o Corinthians conseguiu o pênalti. Não que o Palmeiras estivesse fazendo Hugo fazer defesas incríveis, era o famoso arame liso, não conseguia punir o Corinthians. E aí o Corinthians teve o pênalti, era a chance de sair na frente. O Everton fez a defesa, uma batida de Yuri Alberto, belíssima defesa de Everton. Mas o Palmeiras não reagiu imediatamente. Foi melhorar só nos 10 minutos finais do primeiro tempo, quando conseguiu tocar a bola e envolveu a defesa adversária. No segundo tempo, o Palmeiras dominou o jogo, dominou todas as ações. De novo, sendo arame liso, não conseguia criar um perigo de fato para o Hugo. E aí, na primeira grande chance do Corinthians, talvez a única chance do segundo tempo, o Memphis apareceu no buraco deixado por Bruno Fux, que tinha saído ali minutos antes, machucado. Fez 1-0. O Palmeiras teria empatado e seria o resultado muito mais justo pelo que os dois produziram. Mas dormiremos e para sempre ficaremos com essa dúvida. Será que Gustavo Gomes estava realmente impedido? O VAR do Brasil é tabajara, é uma enganação, é para inglês ver, é papo furado e ninguém quer resolver essa parada. Tem que ter impedimento semiautomático, tem que ter uma nova tecnologia de captação de imagens, chip na bola. Ah, mas a gente não consegue, é muito caro, não tem estrutura. Se vira, CBF tem 1,5 bi em caixa, tem dinheiro suficiente para resolver essa parada. Os clubes deveriam também ter aí a iniciativa de tentar mudar essa situação. Não adianta só ficar reclamando. Vamos lá, 2 exemplos na rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil. O gol anulado do Palmeiras e o gol anulado também no jogo do Fluminense. Segundo o equipamento, pelo que foi mostrado na imagem, o VAR anulou direitinho. Mas tem muita gente reclamando e pode ter razão na sua reclamação, como também não. E para acabar com esse tipo de dúvida, nós temos que ter equipamentos decentes, senão a arbitragem vai ser prejudicada sempre. Já existem erros humanos em demasia. Agora, erro de tecnologia que só confunde em vez de resolver, não dá mais. VAR no Brasil não pode. Ô, Renato, pelo que vimos desse primeiro jogo, sabendo que o jogo na semana que vem, hoje ninguém machucou, né, do lado do Corinthians, assim, para pensar na próxima semana, não sei qual vai ser a situação do Fux, que saiu sentindo. Não, acho que não. Acho que não volta, né, pra semana muscular. que vem. Fiquei com essa mesma sensação, mas enfim, ainda não temos nenhuma definição. Tem uma enquete rolando no chat que é: Corinthians é favorito a classificar na semana que vem, mesmo que a decisão seja no Allianz, pelo que o jogo aconteceu hoje, pelo que se desenha para a semana que vem? Você acha que sim ou não, Renato? Boa noite. Não, boa noite a todo mundo, Ricardinho, Vitor, quem tá assistindo a gente, não, acho que tá bem aberto o confronto. O Palmeiras dentro de casa é muito forte. Eu acho que apesar da vitória, o Corinthians talvez tenha sido um pouco melhor. Eu não acho que o jogo teve uma distância tão grande dos dois. Gostei mais do primeiro tempo, segundo tempo um pouco mais picado que o primeiro e menos jogado ainda, mas assim, a gente sabe a capacidade que o Palmeiras tem de colocar ritmo dentro da sua casa. O ambiente que hoje era todo do Corinthians vai estar todo do Palmeiras. É o que eu falo, clássico é clássico e vice-versa, aquele clichê, mas Corinthians e Palmeiras têm essa capacidade e às vezes quem tá no momento pior é quem surpreende. Agora, por que não trazer e colocar ele pro retorno? Eu não sei por quê. Mas eu acho que é a ideia. Não, a ideia é só pro ano que vem.
Eu não sei por que já não traz. Ah, porque vai mudar o campeonato. Vai mudar o campeonato. Não, Eles mudam o campeonato. A Copa do Brasil muda o campeonato, que a primeira fase não tem VAR. Mas é que não é isso, né? não é isso não. Eu conversei. Aliás, desculpa, a Libertadores tinha uma época que era isso, né? Não tinha VAR. A O primeira Atlético fase de Mineiro se grupos e classificou entrava aí. nas quartas, Primeira voltava. vez Gente, o Atlético Mineiro esse ano. Primeira vez que botaram a Libertadores Eu foi lembro. na semifinal de 17 e usaram errado e eliminaram. Não, 18. Não, 18 já tinha, mas na 17 já Só teve. entrou na River e semi. Lanús tem um gol mal utilizado do VAR e que o Lanús acaba classificando no River. E em 18 o VAR não aparece por causa do gol de mão na mão de alguém. Na mão do River. Do River, exatamente. Eu não sei, eu não vejo nada demais Então, colocar com o campeonato andando. Então, mas não é isso não. Na verdade, o Rodrigo Martins Cirinta conversou informalmente com os times da Comissão Nacional de Clubes que tem a possibilidade de chegar ainda no fim desse ano. Mas a CBF... Vai chegar dia 25 de dezembro. Tem essa possibilidade. Final de jogo, gente, na Neoquímica Arena, vitória do Corinthians por 1-0 do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Muito bom jogo, hein? Jogo disputadíssimo, os dois times demais. Eu, pelo menos na minha opinião, o Corinthians foi melhor, vence o jogo por 1-0. O gol do Maurício, impedido. Cara, a arbitragem do futebol brasileiro tem feito muito dessas, né? No Freeman, na hora que ele para o lance, dá para ver o ombro do Gomes na frente, e ali no início da jogada, né, que o Gomes cabeceou para o Maurício, que fez um belo gol até, mas para mim existe um impedimento. Agora, é milimétrico, né, no futebol brasileiro, e tem que ter o impedimento automático urgentemente, como tem que ter o sensor de gol na bola urgentemente. Isso aí são coisas que não podem faltar no futebol. O futebol é um esporte muito caro, né, para que aconteçam erros. Não que hoje tenha acontecido, mas tem acontecido muitos erros dentro do campeonato brasileiro de futebol. Os árbitros brasileiros, eles apitam de um jeito no Mundial de Clubes, apitam de um jeito na Libertadores da América, mas quando chegam para apitar no futebol brasileiro é um problema. Mas o Corinthians foi melhor em campo, muito mais determinado, com muito mais vontade. O Memphis estava horrível, parecia que tinha 300 quilos nas costas, mas sofre o pênalti, bem marcado o pênalti, cometido pelo Gomes, né? Ele corre o risco, ele ergue o pé, acerta o joelho, canela do Memphis, rasga a meia, aí não tem como, e não pega a bola em nenhum momento, não tem como você não marcar pênalti. E o Corinthians, para mim, na minha opinião, foi melhor, principalmente essa parte da frente. O Yuri Alberto bate o pênalti, o Everton, espetacular, que defesa do goleirão do time do Palmeiras, que inclusive fez 2 defesas no jogo hoje maravilhosas. O Hugo foi pouquíssimo acionado, não é mesmo? O Everton apareceu muito mais, então mostra que o Corinthians realmente teve um volume maior. Mas o que é importante é que foi um jogão de bola. Não entendi a saída do Tigrinho, do Vitor Roque, porque o Vitor Roque dá um trabalho para a zaga incrível, mas o Abel assim fez, assim quis. E o Corinthians apenas venceu um tempo do jogo por 1-0 e tem a volta na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, na próxima quarta-feira. Corinthians, gol de Memphis, o Garro rapidamente cobra a falta, Mateuzinho cruza, e o Memphis acaba fazendo gol 1-0 para o time corintiano. Corinthians vence, mas ainda não leva. Tem o jogo da volta, que será no Allianz Parque na próxima quarta-feira. Dorival leva vantagem, mais uma vez, sobre o Abel Ferreira. Isso, se eu não me engano, é a 3ª vez que acontece vitória do técnico Dorival sobre o Abel. E o Dorival tem cara de ser aquele treinador copeiro, fez isso pelo São Paulo no ano passado, conquistando o primeiro título da Copa do Brasil. Corinthians, 0 para a equipe do Palmeiras, tudo fica para a próxima quarta-feira no Allianz Parque. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, você pode confiar. Valeu, gente. Tá, então, quero que você comente, dê a sua opinião aí, o que você achou, hein? Falaram aí, hein? Deram a opinião deles aí. Quero que você me diga com quem você concorda e de quem você discorda. Acho que é óbvio, né? Vamos fazer o seguinte, então, hein? A gente se vê aí, claro, sempre. No próximo vídeo, eu te vejo lá. Allianz Parque vai ter volta. E se Deus quiser, a gente vai ensacar eles lá para eles aprenderem uma lição que nem apito vai salvar eles da eliminação contra a gente. Se bem que contra o São Paulo, dentro do Allianz Parque, tiveram coragem de fazer o que fizeram em 2022, né? Então,
tudo aí é arriscado, né? Não tem nada certo com esse VAR no Brasil aí. Esse VAR clubista que a gente tem, esse VAR gambá e mulambo que a gente tem. Vamos ver. Avante palestra.